Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto integrador, conhecendo o mundo dos insetos, vendo as demais ordens dos insetos com metamorfose do tipo holometabolia, tá? Então, a gente viu na aula passada a ordem Coleóptera e Diptera. Nessa aula, a gente vai ver as ordens Lepidoptera e Hymenoptera. Então, quais são as principais características, né, da ordem Lepidoptera? Primeiro, quem são eles, né? São as borboletas e mariposas, tá? Possuem dois pares de asas membranosas cobertas por escama. Então, aqui a gente observa dois pares de asa membranosa, que são aquelas asas que a gente viu na aula passada, mais flexíveis, né? E aqui no caso, dois pares de asa membranoso coberto de escamas. E tem uma diversidade de cores, né, para essas escamas. Aqui no caso, uma borboleta. Uma outra característica da ordem Lepidoptera, observem sempre seguindo o mouse, aqui na cabeça tem um aparelho bucal, aqui ó, esse redondinho, que é chamado de espirotromba, tá? O aparelho bucal desses insetos Lepidoptera é sugador maxilar. O nome que a gente dá mais comum é espirotromba, porque é uma modificação do aparelho bucal mastigador, aonde as maxilas se desenvolveram em duas hastes compridas que unidas formam um canudo, tá? E aí esse canudo fica enrolado e serve para sugar determinados alimentos, tá? Então, espirodromba é uma característica principalmente das borboletas. As mariposas, muitas vezes na fase adulta, não se alimentam, tendo o aparelho bucal atrofiado. Então, aqui a gente consegue observar novamente a cabeça dessa borboleta, a antena, ó. O aparelho bucal, a espirotromba, que é o aparelho bucal sugador maxilar. O tórax aqui, ó, com as pernas e as asas. Os dois pares de asa membranoso, ó, como vocês podem ver, não é rígido igual ao do coleóptero, né? Membranoso, tem essa mais flexibilidade. E aqui no caso, possuem poucas escamas, então algumas podem ter poucas escamas, ó, ou ser até totalmente transparentes. E aqui o abdômen dessa borboleta. Aqui outro adulto, né, se alimentando. Do que os adultos se alimentam? Nesse caso aqui, o adulto se alimentando de néctar, ó, a espirotromba, ela desenrola ela, une as duas, né, e aí consegue sugar ali o néctar das flores. Porém, nem toda borboleta se alimenta somente de néctar. Algumas gostam de líquidos que é soltado das fezes, aqui no caso de lama, né? Água com a lama. Então, ela busca, às vezes, diferentes alimentos e não só o néctar. Dependendo da espécie, pode se alimentar de diferentes tipos de alimentos líquidos. Representantes da ordem Lepidoptera, então aqui a gente vê várias borboletas e mariposas. A mariposa normalmente, né, pousa a asa aberta, né? Aqui no caso essa tá aberta, né? Essa daqui também, ó, segue o mouse, né? E as borboletas normalmente repousam as asas uma encostando na outra fechadas assim, tá? Não é uma regra, mas isso é a grande maioria. As mariposas também têm um corpo mais peludos, mais pelos no corpo, tem um hábito mais noturno do que as borboletas, tá? Então, aqui essa diversidade de lepidópteros. Aqui uma mariposa, ó. Essa mariposa, você vê que o segundo par de asa, o primeiro par, o segundo par de asa. Sempre olhando o mouse, gente, que eu vou indicando aí. Essa mariposa aqui, ela no segundo par de asa possui esses dois olhos, tá? Eu não sei se vocês já viram aquele filme Vida de Inseto, tem uma mariposa lá, um inseto lá, que ele possui esses dois olhos, assim, no segundo par de asa também, né? Que ela abre assim e assusta os gafanhotos, tá? Então, esses dois pares de olhos, ele mimetiza outro inseto, né? Como os olhos de uma coruja, que é predadora. Isso é para espantar alguns predadores, ela abre, então, alguns têm os olhos até no primeiro par de asa, em todas as asas, algumas mariposas, que é para mimetizar uma coruja ou outro animal, o que faz com que ela se proteja, às vezes, de predadores. Nesse filme tem uma cena, assim, sobre isso. Aqui, ó, uma praga agrícola, né? Essa é uma mariposa, nós temos várias mariposas que são pragas agrícolas, né? Aqui, essa daqui tem mais ou menos as asas abertas, né? Possui 4 centímetros mais ou menos de envergadura, tá? Com as asas totalmente abertas. Aí ela deposita os ovos aqui sobre a folha da soja. Aí as larvas eclodem. Aí passa por vários instares, ó, vários estádios larvais,
chamada de falsa medideira. Essa lagarta se alimenta de folha de soja, até chegar à fase de pupa e depois à fase adulta. Aqui uma outra praga agrícola que alguns de vocês devem ter visto já quando abriu a cana para comer a cana, né? Por dentro, que é a broca da cana-de-açúcar. Então, aqui são os ovinhos da broca, que é a mariposa. A lagarta, que penetra no colmo da cana-de-açúcar, se alimentando da parte interna desse colmo. A pupa e o adulto. Então, uma praga agrícola também muito importante para a gente, da ordem Lepidoptera. E uma outra que também vocês já devem ter encontrado, pelo menos a lagarta, na espiga de milho. Quem já fez pamonha, a gente vai abrindo e acha essas lagartas dentro da espiga, tá? Tem várias espécies que se alimentam da espiga, mas tem uma mais específica que é essa daqui. Então, a mariposa aqui, o adulto, coloca os ovinhos no cabelo do milho, que é chamado de estigma, coloca os ovinhos ali, ó, um ovinho em cada cabelinho daquele do milho. A larva penetra ali entre a palha do milho e vai se alimentar do fruto lá, dos grãos ali do milho. Uma praga importante de milho, lagarta da espiga do milho. Outra ordem é a ordem Hymenoptera, tá? Hymenoptera membrana e Ptera asa. Então, são dois pares de asa membranoso, tá? Quem são exemplares dessa área são as abelhas, as vespas e as formigas, tá? É a terceira maior ordem dos insetos e ela tem muitos insetos benéficos. Tem mais inseto benéfico nessa ordem Hymenoptera do que insetos maléficos, tá? Pode ter algumas pragas agrícolas, sim, mas a gente tem muito mais insetos benéficos dentro dessa, como a vespa da madeira, né? Que é uma vespa, então, que é praga ali de madeira, mas tem muito inseto benéfico, como abelhas, as vespas e formigas também. E a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Ó, uma característica, né? Normalmente os himenópteros têm esse abdômen um pouco separado do tórax, ó. Então, aqui a cabeça com a antena, o tórax com as asas e as pernas, os 3 pares de perna. E aí a gente tem uma leve separação, né? Onde a gente chama de abdômen pedunculado. E aí o abdômen, então, depois aqui, é uma característica que é muito encontrada em vários himenópteros, né? Formigas, vespas e abelhas. Então, aqui nós temos o aparelho bucal. Ele é diversificado na fase adulta, que no caso essa abelha, a abelha tem aparelho bucal lambedor, tá? Na fase adulta, na fase larval mastigador. Aqui nós temos aqui uma mangava, uma abelha também, então aparelho bucal lambedor. As vespas, a maioria das vespas tem aparelho bucal mastigador. Então, outros representantes da ordem Hymenoptera são as formigas, né? Nós temos formigas que são pragas agrícolas, que coletam as folhas, aqui tem uma imagem, né, das formiguinhas aqui, carregando as folhas para o formigueiro, para a colônia. Elas carregam essas folhas, só que elas não se alimentam diretamente da folha. Elas levam a folha para o formigueiro para desenvolver um fungo. É com esse fungo que elas se alimentam. Então, elas precisam da folha, por isso elas são pragas agrícolas de algumas culturas, porque elas coletam essas folhas para desenvolver o fungo delas, para elas poderem se alimentar. Mas a grande maioria das formigas são predadoras. Então, no ambiente ali do agroecossistema, a gente tem muita formiga que se alimenta de outros insetos, insetos até que são maléficos para a agricultura. E também nós temos formigas aí que causam prejuízo nas áreas urbanas. A gente tem o desenvolvimento da formiga, né? Como todo Hymenoptera, o desenvolvimento é completo, holometabólico, ovo, larva, pupa e o adulto, então aqui das formigas, tá? Aparelho bucal de toda formiga é mastigador. Então, Hymenoptera, formiga, vespa, mastigador, abelha, lambedor. Então é isso, pessoal. Até logo. Aguardo vocês no nosso encontro ao vivo. Espero que vocês tragam bastante fotos para a gente poder discutir um pouco mais e conhecer mais o mundo dos insetos.